Minha irmã quebrou a bicicleta nova da minha filha de 6 anos com um martelo, bem na frente dela. Quando Sophie começou a chorar, minha sobrinha se aproximou e bateu na cabeça dela com o mesmo martelo, dizendo: "Para de choramingar. Se você não vai ficar com a bicicleta, então ninguém vai." Foi nesse momento que minha filha perdeu a consciência. Quando a confrontei, dizendo: "Que tipo de filha você criou? Olha o que ela fez." Meus pais correram para tirar minha sobrinha de lá, enquanto Sophie permanecia caída, imóvel. Minha mãe apenas disse: "Algumas crianças só brincam de forma um pouco mais bruta." Foi aí que liguei para o 911. E o que fiz depois deixou todos arruinados. Meu nome é Claire, tenho 34 anos e sou mãe solteira da menina mais linda do mundo, Sophie. O que vou contar provavelmente vai te revoltar, mas eu preciso desabafar, porque a justiça que veio depois foi tão doce que até hoje sorrio só de lembrar. Deixe-me começar do início. Minha irmã Nicole sempre foi a filha de ouro da família. Ela é 2 anos mais velha do que eu, casada com um advogado bem-sucedido chamado Michael, e juntos eles têm uma filha, minha sobrinha Isabela, de 8 anos. Crescendo, Nicole nunca fazia nada errado aos olhos dos meus pais. Quando engravidou aos 19 anos e largou a faculdade, disseram que era uma bênção disfarçada. Mas quando eu engravidei aos 28, depois de um relacionamento curto que não deu certo, fui considerada irresponsável e vergonhosa. Essa diferença de tratamento sempre existiu, mas eu aprendi a engolir por causa da paz da família. Nicole e eu sempre tivemos uma relação complicada, mas eu tentava manter tudo civilizado por causa de Sophie. Eu queria que minha filha tivesse contato com a tia e a prima, apesar da tensão que surgia entre nós. Nicole sempre competiu comigo, mesmo já adultas. Se eu comprava um vestido novo para Sophie, na semana seguinte Nicole aparecia com um modelo ainda mais caro para Isabela. Se eu levava Sophie para a Disney, Nicole planejava uma viagem pela Europa. Era exaustivo, mas eu achava que não passava de uma rivalidade boba entre irmãs. Os problemas começaram a piorar uns 6 meses antes do que hoje chamo de um incidente. Sophie pedia uma bicicleta fazia meses. Ela via as outras crianças do bairro pedalando e queria muito poder brincar com elas. Como mãe solteira trabalhando como auxiliar de dentista, o dinheiro era contado, mas eu economizei durante meses para comprar a bicicleta perfeita para o aniversário de 6 anos dela. Queria que fosse especial, algo que ela lembrasse para sempre. Encontrei uma bicicleta linda, rosa e roxa, com fitinhas nos guidões, cestinha na frente e rodinhas de apoio que poderiam ser retiradas quando ela estivesse pronta. Custou quase $400, um gasto enorme para mim, mas quando vi a reação de Sophie, cada centavo valeu a pena. Ela gritou de alegria e me abraçou tão forte que achei que ia quebrar minhas costelas. Foi um daqueles momentos perfeitos da maternidade que fazem toda a luta valer. O plano era simples: comemoraríamos o aniversário de Sophie na casa dos meus pais, onde havia mais espaço e um quintal grande para as crianças brincarem. Ela estava radiante, ansiosa para mostrar sua bicicleta nova para todos, especialmente para Isabela, a quem admirava mesmo com a diferença de idade. Eu deveria ter desconfiado quando vi a expressão de Nicole ao olhar para a bicicleta. Ela comentou que era luxuosa demais para uma criança tão pequena e que Isabela já tinha superado essas coisas infantis. Ignorei, afinal aquele era o dia de Sophie, e eu não deixaria o ciúme da minha irmã estragar tudo. A festa começou bem. Sophie pedalava no quintal enquanto as outras crianças torciam e pediam para dar uma volta. Ela estava generosa e feliz, deixando todos experimentarem a bicicleta enquanto ficava por perto para supervisionar. Eu me lembro de sentir um orgulho imenso da maturidade e bondade dela. Isabela parecia particularmente interessada, perguntando em detalhes onde eu havia comprado e quanto tinha custado. Eu deveria ter percebido os sinais de alerta, mas fiquei contente em ver as meninas se dando bem. Cerca de 1 hora após o início da festa, entrei para ajudar minha mãe com o bolo. Sophie havia deixado a bicicleta estacionada perto da varanda dos fundos, enquanto a maioria das crianças brincava no balanço. Fiquei na cozinha talvez por uns 10 minutos, até ouvir um grito de Sophie, não o típico grito de brincadeira, mas um berro dilacerante de puro terror e dor. Corri para fora e congelei de horror. Nicole estava em pé sobre a bicicleta nova de Sophie, segurando um martelo e destruindo tudo. O guidão estava torto em ângulos impossíveis, as rodas completamente esmagadas, e a linda estrutura rosa estava amassada além de qualquer reparo.
Sophie, a uns 2 metros de distância, chorava desesperada, implorando para que a tia parasse. As outras crianças haviam recuado, muitas chorando também, claramente traumatizadas pelo que viam. Mas aquilo nem era a pior parte. Enquanto eu ainda tentava entender a cena, Isabela caminhou calmamente até Sophie, que agora estava de joelhos, chorando sobre os restos da bicicleta. Minha sobrinha de 8 anos olhou para minha filha de 6 e disse, com frieza, para de choramingar. Se você não vai ter a bicicleta, então ninguém vai. Então Isabela pegou um pedaço da estrutura quebrada e atingiu Sophie na cabeça. Até hoje tenho pesadelos com o som metálico daquela batida contra o crânio da minha bebê. Os gritos dela cessaram imediatamente, e ela caiu no chão como uma boneca de pano. O corpinho ficou mole de repente, e vi o sangue começando a escorrer por entre os cabelos loiros. Eu gritei e corri até ela, caindo de joelhos ao lado do corpo imóvel. Sophie estava inconsciente, respirando de forma fraca e irregular. As outras crianças agora gritavam ainda mais, e eu podia ouvir os pais correndo da parte de dentro da casa. Mas em vez de ajudar, em vez de chamar socorro, Nicole apenas ficou ali, com o martelo na mão, parecendo incomodada não horrorizada. Nicole, o que diabos há de errado com você? Gritei, segurando o corpo mole de Sophie. Que tipo de filha você criou? Olha o que ela fez com a Sophie. Foi então que meus pais correram para fora. Mas, em vez de ligarem imediatamente para uma ambulância ou verificarem o estado de Sophie, meu pai correu até Isabela e a pegou no colo, afastando-a da cena. Minha mãe olhou para Sophie, ainda inconsciente, com o sangue grudando em seus cabelos, e disse as palavras que até hoje fazem meu sangue ferver. Algumas crianças só brincam de forma mais bruta às vezes. Tenho certeza de que Sophie vai ficar bem. Brincar de forma bruta? Minha filha havia sido atacada com uma arma e estava inconsciente. E minha mãe achava que era apenas uma brincadeira pesada. Foi nesse momento que algo em mim quebrou. Peguei o celular e disquei 911 ainda com Sophie nos braços. Preciso de uma ambulância e da polícia imediatamente falei, dando o endereço. Minha filha de 6 anos foi atacada com um martelo e está inconsciente. O agressor ainda está na cena. Finalmente, Nicole pareceu perceber a gravidade da situação. Claire, não seja dramática. Foi só um acidente. Crianças brigam por brinquedos o tempo todo. Um acidente? Não havia nada de acidental no que eu havia presenciado. Nicole havia destruído deliberadamente a bicicleta de Sophie e, em seguida, sua filha atingira propositalmente na cabeça com um martelo. Isso era agressão, pura e simples. A ambulância chegou em poucos minutos, seguida por 2 policiais. Enquanto os paramédicos atendiam Sophie, verificando seus sinais vitais e examinando cuidadosamente o ferimento na cabeça, os policiais colhiam depoimentos de todos os presentes. Os outros pais, horrorizados, relataram em detalhes o que tinham visto. Vários até tinham gravado partes do ocorrido em seus celulares, acreditando, no começo, que estavam apenas registrando momentos fofos da festa. Sophie foi levada às pressas para o hospital com uma concussão grave e uma fratura linear no crânio. Fui com ela na ambulância, segurando sua mãozinha e rezando a todos os deuses que conhecia para que ela ficasse bem. O médico disse que ela teve sorte alguns centímetros para o lado e o golpe poderia ter causado dano cerebral permanente ou até a morte. Enquanto Sophie estava hospitalizada, a polícia conduzia a investigação. Entrevistaram todas as testemunhas, analisaram as gravações e examinaram os martelos usados. Descobriu-se que Nicole havia trazido os martelos da própria garagem, especificamente para aquilo. Ela havia planejado o ataque à bicicleta de Sophie, por consequência, contra a própria Sophie. As acusações caíram como um golpe de martelo da justiça. Nicole foi indiciada por destruição de propriedade, exposição de menor ao perigo e agressão. Isabela, por ter apenas 8 anos, não podia ser responsabilizada criminalmente, mas o Conselho Tutelar abriu uma investigação sobre seu ambiente familiar. A pergunta que todos faziam era: que tipo de lar cria uma criança que acha normal acertar alguém na cabeça com um martelo por ciúmes? Mas eu não estava satisfeita apenas com as acusações criminais. Sophie tinha contas médicas que meu seguro cobria apenas parcialmente. Ela precisaria de terapia para lidar com o trauma. E havia perdido algo insubstituível, sua sensação de segurança dentro da própria família.
Consultei um advogado especializado em danos pessoais, e decidimos abrir um processo civil contra Nicole e Michael por agressão, violência física, dano emocional intencional e negligência. E foi aí que a história começou a ficar realmente satisfatória. Durante a fase de descobertas do processo, revelamos informações interessantes sobre as finanças de Nicole e Michael. Descobrimos que o escritório de advocacia de Michael não era tão bem-sucedido quanto todos pensavam. Eles estavam afundados em dívidas, tinham feito várias hipotecas sobre a casa e mal conseguiam manter a cabeça fora d'água financeiramente. Algumas crianças só brincam de forma mais bruta às vezes. Tenho certeza de que Sophie vai ficar bem. Brincar de forma bruta? Minha filha havia sido atacada com uma arma e estava inconsciente. E minha mãe achava que era apenas uma brincadeira pesada. Foi nesse momento que algo em mim quebrou. Peguei o celular e disquei 911 ainda com Sophie nos braços. Preciso de uma ambulância e da polícia imediatamente falei, dando o endereço. Minha filha de 6 anos foi atacada com um martelo e está inconsciente. O agressor ainda está na cena. Finalmente, Nicole pareceu perceber a gravidade da situação. Claire, não seja dramática. Foi só um acidente. Crianças brigam por brinquedos o tempo todo. Um acidente? Não havia nada de acidental no que eu havia presenciado. Nicole havia destruído deliberadamente a bicicleta de Sophie e, em seguida, sua filha atingira propositalmente na cabeça com um martelo. Isso era agressão, pura e simples. A ambulância chegou em poucos minutos, seguida por 2 policiais. Enquanto os paramédicos atendiam Sophie, verificando seus sinais vitais e examinando cuidadosamente o ferimento na cabeça, os policiais colhiam depoimentos de todos os presentes. Os outros pais, horrorizados, relataram em detalhes o que tinham visto. Vários até tinham gravado partes do ocorrido em seus celulares, acreditando, no começo, que estavam apenas registrando momentos fofos da festa. Sophie foi levada às pressas para o hospital com uma concussão grave e uma fratura linear no crânio. Fui com ela na ambulância, segurando sua mãozinha e rezando a todos os deuses que conhecia para que ela ficasse bem. O médico disse que ela teve sorte alguns centímetros para o lado e o golpe poderia ter causado dano cerebral permanente ou até a morte. Enquanto Sophie estava hospitalizada, a polícia conduzia a investigação. Entrevistaram todas as testemunhas, analisaram as gravações e examinaram os martelos usados. Descobriu-se que Nicole havia trazido os martelos da própria garagem, especificamente para aquilo. Ela havia planejado o ataque à bicicleta de Sophie, por consequência, contra a própria Sophie. As acusações caíram como um golpe de martelo da justiça. Nicole foi indiciada por destruição de propriedade, exposição de menor ao perigo e agressão. Isabela, por ter apenas 8 anos, não podia ser responsabilizada criminalmente, mas o Conselho Tutelar abriu uma investigação sobre seu ambiente familiar. A pergunta que todos faziam era: que tipo de lar cria uma criança que acha normal acertar alguém na cabeça com um martelo por ciúmes? Mas eu não estava satisfeita apenas com as acusações criminais. Sophie tinha contas médicas que meu seguro cobria apenas parcialmente. Ela precisaria de terapia para lidar com o trauma. E havia perdido algo insubstituível, sua sensação de segurança dentro da própria família. Consultei um advogado especializado em danos pessoais, e decidimos abrir um processo civil contra Nicole e Michael por agressão, violência física, dano emocional intencional e negligência. E foi aí que a história começou a ficar realmente satisfatória. Durante a fase de descobertas do processo, revelamos informações interessantes sobre as finanças de Nicole e Michael. Descobrimos que o escritório de advocacia de Michael não era tão bem-sucedido quanto todos pensavam. Eles estavam afundados em dívidas, tinham feito várias hipotecas sobre a casa e mal conseguiam manter a cabeça fora d'água financeiramente. Todas as compras caras e o estilo de vida luxuoso de Nicole eram sustentados por cartões de crédito e empréstimos que eles não podiam pagar. O julgamento criminal veio primeiro. Nicole tentou alegar que havia tido um colapso mental, que sofria de depressão e ansiedade, e que não estava pensando com clareza quando destruiu a bicicleta de Sophie. O advogado dela a pintou como uma vítima das circunstâncias, uma mãe sobrecarregada que simplesmente explodiu sob pressão. Mas a promotoria tinha as gravações de celular, provas em vídeo nítidas de Nicole destruindo calmamente de forma metódica a bicicleta de uma criança enquanto essa implorava para que ela parasse. Não havia nada de espontâneo ou incontrolável em suas ações.
Ela havia levado o martelo de propósito para isso e ainda assistiu, aprovando, enquanto a filha dela acertava minha filha na cabeça com outro martelo. O júri não acreditou nem por um segundo na encenação de Nicole. Viram através das lágrimas de crocodilo e das tentativas do advogado de pintá-la como vítima. Ela foi considerada culpada em todas as acusações e condenada a 2 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. Também foi obrigada a pagar restituição pelas contas médicas de Sophie e pela bicicleta destruída. Mas foi no processo civil que tive minha verdadeira vingança. Nosso advogado foi brilhante. Ele não se concentrou apenas nos danos imediatos da agressão. Trouxe psicólogos infantis que testemunharam sobre o trauma de longo prazo que Sophie provavelmente enfrentaria. Trouxe médicos especialistas para explicar a gravidade das lesões e as possíveis complicações no futuro. Até economistas foram convocados, calculando os custos de terapias futuras e o impacto potencial na capacidade de Sophie de gerar renda caso sofresse sequelas cognitivas permanentes. O júri do processo civil ficou indignado. Ali estavam um advogado supostamente bem-sucedido e sua esposa, morando em uma casa luxuosa e dirigindo carros caros, que haviam brutalmente atacado uma criança de 6 anos por inveja de uma bicicleta. A imagem era desastrosa para Nicole e Michael, e até o próprio advogado deles parecia constrangido de representá-los. O júri concedeu a Sophie e a mim uma indenização de 2,3 milhões de dólares. A divisão foi aproximadamente 300 mil para despesas médicas e terapias futuras, 500 mil por dor e sofrimento, 500 mil por abalo emocional e 1 milhão em danos punitivos para punir Nicole e Michael por sua conduta ultrajante. Quando o veredicto foi lido, vi o rosto de Nicole ficar branco como papel. Michael enterrou a cabeça nas mãos e começou a chorar. O advogado deles parecia querer desaparecer no chão. Enquanto isso, Sophie estava sentada ao meu lado no tribunal, colorindo um livro com seu capacete de proteção. Ela não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas percebia que algo importante havia acontecido. A mídia local logo divulgou a história após o veredicto, e ela se tornou uma sensação. Sobrinha ataca prima com martelo por causa de bicicleta de aniversário foi uma manchete que estampou jornais em todo o estado. A história viralizou nas redes sociais, com milhares de pessoas expressando indignação pelas ações de Nicole e apoio a Sophie e a mim. Vários desconhecidos chegaram a enviar bicicletas novas e brinquedos para Sophie, mas doamos a maior parte para instituições de caridade infantis, já que ela ainda estava traumatizada demais para aproveitá-los. A atenção pública foi avassaladora no início. Repórteres ligavam o tempo todo pedindo entrevistas e atualizações sobre a recuperação de Sophie. Precisei mudar nosso número de telefone 2 vezes e, por fim, contratei uma assessora de imprensa para lidar com os pedidos da mídia. Mas nem toda essa atenção foi positiva. Algumas pessoas acharam que eu estava sendo vingativa ao levar adiante uma ação judicial tão severa contra a minha própria irmã. Comentários anônimos na internet me acusaram de ser gananciosa e de ter destruído minha família por causa de um acidente. Mas a imensa maioria entendeu exatamente o que havia acontecido. Não se tratava de dinheiro ou vingança. Tratava-se de proteger uma criança e garantir que houvesse consequências para um comportamento imperdoável. Pais de todo o país me procuraram para compartilhar histórias de familiares que haviam machucado seus filhos. Muitos disseram que ver Sophie receber justiça os inspirou a tomar atitudes em suas próprias situações. Durante esse período, também descobri detalhes ainda mais perturbadores sobre a relação entre Nicole e Isabella. Na avaliação de custódia, veio à tona que não era a primeira vez que Isabella havia sido violenta com outras crianças. Já tinha havido incidentes na escola em que ela bateu em colegas, destruiu pertences e mostrou completa falta de empatia quando confrontada. A escola chegou a recomendar acompanhamento psicológico, mas Nicole e Michael rejeitaram, insistindo que Isabella era apenas espirituosa e que as outras crianças eram sensíveis demais. O psicólogo infantil que avaliou Isabella descreveu que ela havia sido criada em um ambiente gentilmente tóxico, onde aprenderá que seus desejos e necessidades eram mais importantes que os dos outros. Nicole aparentemente vinha dizendo à filha, por anos, que ela era superior às outras crianças, que merecia sempre o melhor de tudo e que era injusto quando os outros tinham coisas que ela queria. O ataque a marteladas contra Sophie foi o resultado inevitável dessa filosofia de criação envenenada. O mais doloroso foi descobrir que Isabella havia perguntado a Nicole por que Sophie tinha ganhado uma bicicleta tão bonita enquanto a dela era mais velha e simples. Em vez de usar esse momento para ensinar sobre gratidão e empatia, Nicole alimentou o ciúme e o ressentimento da filha.
Segundo testemunhas, mais cedo naquele mesmo dia, Nicole foi ouvida dizendo a Isabela: algumas pessoas simplesmente recebem coisas que não merecem, e a vida nem sempre é justa. Mas às vezes podemos consertar isso. Quanto mais eu descobria sobre o que antecedeu o ataque, mais certeza eu tinha de que havia feito a coisa certa ao explorar todos os caminhos legais possíveis. Aquilo não tinha sido um momento de mau julgamento ou de perda de controle. Foi uma agressão deliberada, orquestrada por uma adulta que deveria saber melhor, executada em parte por uma criança moldada por anos de mensagens tóxicas. Nicole e Michael tentaram recorrer da sentença, alegando que era excessiva e que não tinham dinheiro para pagar. Mas nosso advogado havia feito a lição de casa durante a fase de descobertas. Sabíamos de seus bens, de suas dívidas e até das tentativas de esconder dinheiro durante o processo. Também sabíamos que Michael tinha um seguro de responsabilidade profissional que cobriria ao menos parte da indenização. O Tribunal de Apelação manteve a decisão, e nós começamos o processo de execução da sentença. Nicole e Michael foram obrigados a vender a casa, os carros e a maior parte de seus bens. O escritório de advocacia de Michael faliu, já que o seguro contra uma prática profissional foi usado para pagar nossa indenização, e ele não tinha mais condições de manter o escritório nem de pagar sua equipe. Mas a ruína financeira foi apenas o começo dos problemas deles. A condenação por agressão significava que Nicole agora tinha antecedentes criminais que a acompanhariam pelo resto da vida. Ela perdeu o emprego na agência de marketing onde trabalhava meio período e passou a achar quase impossível conseguir outra colocação. Afinal, quem quer contratar alguém condenada por agredir uma criança? A carreira jurídica de Michael também chegou ao fim. A Ordem dos Advogados abriu uma investigação sobre sua conduta e, embora ele não tenha sido tecnicamente expulso, sua reputação ficou tão destruída que os clientes simplesmente pararam de procurá-lo. O meio jurídico é menor do que as pessoas imaginam, e as notícias correm rápido quando alguém da área se envolve em algo tão hediondo quanto o ataque a uma criança. Isabela foi retirada temporariamente da casa deles enquanto o conselho tutelar conduzia sua investigação. Os psicólogos que a avaliaram concluíram que ela havia sido criada em um ambiente onde a violência e o sentimento de superioridade eram normalizados. Nicole e Michael aparentemente ensinaram Isabela que ela era melhor do que as outras crianças e que tinha direito a tudo o que desejasse, sem se importar com as consequências para os outros. O ataque contra Sophie não foi um incidente isolado, mas sim o resultado de anos de uma criação tóxica. Isabela acabou sendo devolvida à guarda de Nicole e Michael, mas apenas sob supervisão rigorosa. Eles foram obrigados a frequentar sessões de terapia familiar, aulas de orientação parental e a se apresentar regularmente aos serviços sociais. Isabela também foi obrigada a passar por terapia individual para lidar com suas tendências violentas e sua postura de "eu mereço tudo". Meus pais, que no início haviam minimizado o caso dizendo que crianças às vezes brincam de forma mais bruta, foram forçados a encarar a realidade quando foram chamados como testemunhas em ambos os julgamentos. Os vídeos e os depoimentos tornaram impossível negar que aquilo havia sido um ataque deliberado e cruel contra a própria neta. Ficaram horrorizados ao perceber quão perto Sophie esteve de sofrer danos cerebrais permanentes ou até mesmo de morrer. O processo de testemunhar foi especialmente difícil para minha mãe. Ela precisou sentar-se no tribunal, assistir às gravações de Sophie sendo atingida na cabeça com um martelo e depois ouvir a própria voz minimizando aquilo como brincadeira. Eu a vi desmoronar completamente durante o contra-interrogatório, quando a promotora perguntou se ela ainda acreditava que acertar uma criança na cabeça com um martelo poderia ser considerado comportamento normal de brincadeira. Meu pai ficou igualmente abalado. Sempre se orgulhou de ser um avô protetor, mas precisou admitir, sob juramento, que seu primeiro instinto havia sido proteger Isabela em vez de ajudar Sophie. A promotora o pressionou nesse ponto, pedindo que explicasse por que ele carregou a agressora nos braços em vez de chamar socorro médico para a vítima. Ele não conseguiu dar uma resposta satisfatória porque simplesmente não havia nenhuma. Ele havia falhado com Sophie justamente no momento em que ela mais precisava dele e teria que carregar esse peso pelo resto da vida. Os depoimentos também revelaram verdades desconfortáveis sobre a dinâmica familiar que levou a esse ponto. Meus pais admitiram que sempre trataram Nicole de forma diferente de mim, inventando desculpas para o comportamento dela e alimentando seu senso de superioridade. Reconheceram que estavam cientes dos problemas de comportamento de Isabela, mas escolheram ignorá-los porque Nicole sempre reagia de forma defensiva quando alguém criticava sua forma de criar a filha.
Minha mãe declarou que havia notado como Nicole ficava cada vez mais invejosa e competitiva comigo ao longo dos anos, especialmente depois do nascimento de Sophie. Nicole fazia inúmeros comentários sobre como não era justo eu ter uma filha perfeita, enquanto ela sofria com as dificuldades de comportamento de Isabela. Em vez de enfrentar os problemas evidentes de saúde mental de Nicole e incentivá-la a buscar ajuda, meus pais preferiram manter a paz, minimizando a gravidade da situação. O depoimento mais devastador veio da minha tia Linda, irmã da minha mãe, que esteve presente em vários encontros de família nos quais Nicole fez declarações perturbadoras sobre Sophie. Linda contou que Nicole uma vez disse que queria que Sophie aprendesse que a vida não era um conto de fadas e que algumas crianças recebiam atenção demais apenas por serem doces e inocentes. Linda ficou tão incomodada com essas falas que chegou a conversar com minha mãe, mas ela simplesmente ignorou, dizendo que Nicole só estava passando por uma fase difícil. Durante o julgamento civil, nosso advogado também trouxe ex-amigos e ex-vizinhos de Nicole e Michael para testemunhar sobre o ambiente tóxico daquela casa. Uma vizinha relatou ter ouvido Isabela gritar com outras crianças durante brincadeiras, chamando-as de nomes ofensivos e ameaçando fazer elas se arrependerem se não fizessem o que ela queria. Outro vizinho contou ter visto Isabela quebrar de propósito o brinquedo de uma criança em uma festa de aniversário e depois rir quando o menino começou a chorar. O depoimento mais perturbador veio da ex-babá de Isabela, Ashley, uma universitária que havia desistido do trabalho depois de apenas 3 meses. Ashley descreveu Isabela como a criança mais difícil que já havia cuidado, propensa a acessos violentos sempre que não conseguia o que queria. Ela contou que Isabela certa vez tentou cortar o cabelo do primo mais novo enquanto ele dormia durante uma visita da família e que, quando confrontada, não demonstrou nenhum arrependimento, mas sim orgulho pelo que havia feito. Ashley também revelou que Nicole a havia instruído a nunca punir Isabela, não importasse o que ela fizesse. Quando Ashley tentou colocar a menina de castigo por ter batido em outra criança da vizinhança, Nicole a demitiu na hora, afirmando que Isabela apenas estava se defendendo e que as outras crianças é que precisavam aprender a não provocá-la. Esse padrão de comportamento traçava um retrato claro de uma família em crise, onde a violência e o sentimento de superioridade haviam sido tão normalizados que uma menina de 8 anos se sentiu justificada em acertar uma criança de 6 anos na cabeça com um martelo. O júri ficou claramente enojado com o que ouviu, e vários deles se emocionaram visivelmente durante os depoimentos mais perturbadores. A defesa tentou argumentar que Nicole sofria de depressão pós-parto e ansiedade não diagnosticadas por anos. Trouxeram um psiquiatra que testemunhou que o comportamento de Nicole poderia ser explicado por doença mental e que ela deveria ser vista como vítima, não como agressora. Mas a réplica da acusação foi devastadora. Eles destacaram que Nicole havia planejado e se preparado para o ataque, levando martelos de sua própria garagem com o propósito específico de destruir a bicicleta de Sophie. Esse nível de premeditação era incompatível com um episódio de surto mental. A promotoria também ressaltou que, se Nicole realmente sofria de uma doença mental, tinha a responsabilidade de buscar tratamento em vez de permitir que sua condição colocasse crianças em risco. Argumentaram que a falha de Nicole em procurar ajuda para seus problemas psicológicos evidentes, somada à decisão deliberada de machucar uma criança, tornava-a mais culpada e não menos. A dinâmica familiar mudou drasticamente após os julgamentos. Meus pais, sentindo-se culpados pela reação inicial e querendo reparar os erros, passaram a tratar Sophie e a mim com o respeito e a atenção que sempre haviam reservado para Nicole e Isabela. Ajudaram a cobrir as despesas médicas e de terapia de Sophie, deixando claro que Nicole não seria mais bem-vinda em casa até que mostrasse esforços genuínos para mudar e pedir perdão. O casamento de Nicole e Michael não resistiu à pressão das acusações criminais, do processo civil e da ruína financeira. Eles se divorciaram cerca de 1 ano após o incidente, com Michael alegando que nunca havia imaginado a capacidade de violência de Nicole e que não poderia arriscar os poucos restos de sua carreira permanecendo casado com ela. Nicole acabou essencialmente sozinha, divorciada, desempregada, sem teto e afastada da maior parte da família. Felizmente, Sophie se recuperou fisicamente de seus ferimentos. A concussão cicatrizou sem deixar sequelas, e a fratura no crânio consolidou corretamente. Ela precisou usar um capacete protetor por alguns meses até que o osso terminasse de se regenerar, mas os médicos disseram que ela foi incrivelmente sortuda e que não haveria consequências físicas de longo prazo. A recuperação emocional, porém, foi bem mais demorada. Sophie teve pesadelos por meses depois do ataque e desenvolveu o medo de outras crianças, o que dificultava sua capacidade de brincar normalmente.
Ela se encolhia sempre que alguém levantava a mão perto de sua cabeça e tornou-se muito possessiva com seus pertences, com medo de que alguém os destruísse. Os pesadelos eram especialmente de partir o coração. Sophie acordava gritando no meio da noite, convencida de que alguém estava vindo machucá-la. Corria para o meu quarto e se recusava a voltar para sua própria cama, insistindo em dormir ao meu lado, onde se sentia segura. Por meses, eu mal consegui ter uma noite de sono completa, já que Sophie se remexia ao meu lado, choramingando em seus sonhos. Durante o dia, sua personalidade mudou drasticamente. A menina extrovertida e confiante, que havia recebido todos com alegria em sua festa de aniversário, deu lugar a uma garotinha retraída e ansiosa, com medo até da própria sombra. Ela parou de querer brincar com outras crianças, convencida de que poderiam machucá-la se quisessem algo que fosse dela. Quando íamos ao parque, Sophie não corria mais para os brinquedos como antes, agarrava-se a mim o tempo todo. A possessividade também era dolorosa de observar. Sophie passou a contar seus brinquedos obsessivamente, certificando-se de que tudo estava exatamente onde havia deixado. Se algo estivesse fora do lugar, mesmo que minimamente, ela entrava em pânico, acreditando que alguém tinha invadido seu quarto para roubar suas coisas. Ela começou a esconder lanches e pequenos objetos debaixo da cama, criando pequenos esconderijos de pertences que pudesse proteger e controlar. A escola se tornou um grande desafio. A professora de Sophie, a senhora Rodrigues, era incrivelmente paciente e compreensiva, mas até ela teve dificuldades em ajudá-la a se readaptar ao convívio com outras crianças. Sophie sentava sozinha na hora do almoço, com medo de dividir comida ou brinquedos e que alguém os tirasse dela. No recreio, preferia ficar dentro da sala ajudando a professora, em vez de ir para fora, onde outras crianças poderiam interagir de forma imprevisível. O orientador escolar, Sr. Peterson, trabalhava com Sophie 2 vezes por semana, usando terapia lúdica e projetos de arte para ajudá-la a expressar seus sentimentos. Alguns dos desenhos dessa época ainda partem meu coração, imagens dela como uma figura minúscula cercada por formas gigantes e ameaçadoras, ou brinquedos quebrados espalhados ao redor de uma criança chorando. Em um desenho particularmente perturbador, ela se retratou caída no chão, com marcas vermelhas de giz de cera ao redor da cabeça, enquanto bonecos de palitinho estavam ao lado, sem fazer nada para ajudá-la. Trabalhamos com uma excelente psicóloga infantil chamada Dra. Catherine Wells, especializada em traumas. Ela explicou que Sophie estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, algo completamente normal para uma criança que havia passado por um ataque tão violento e inesperado. Garantiu que, com tratamento adequado e apoio, Sophie poderia se recuperar totalmente, mas que seria necessário tempo e paciência. As sessões de terapia eram intensas e emocionalmente exaustivas para nós duas. A doutora Wells usava uma combinação de terapia cognitivo-comportamental, EMDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, e terapia lúdica para ajudar Sophie a processar o trauma. Eu precisei aprender novas técnicas de criação para fazê-la se sentir segura, incluindo a criação de rotinas muito estruturadas e dando a ela o máximo de controle possível sobre seu ambiente. Um dos aspectos mais difíceis da recuperação de Sophie foi ajudá-la a entender que o que havia acontecido não era culpa dela. Crianças tendem a acreditar que fizeram algo errado quando coisas ruins acontecem, e Sophie estava convencida de que, de alguma forma, merecera ser atacada. Perguntava repetidamente se tinha sido mal ou egoísta por querer guardar sua bicicleta, e se outras crianças poderiam machucá-la caso ela tivesse coisas boas. A doutora Wells trabalhou pacientemente com Sophie para fazê-la compreender que as ações de Isabela eram fruto dos problemas de Isabela e não consequência de qualquer coisa que Sophie tivesse feito de errado. Usamos uma linguagem adequada para a idade de Sophie para explicar conceitos como ciúmes, controle da raiva e a diferença entre comportamentos apropriados e inapropriados. Ela aprendeu que era normal e saudável se sentir triste ou irritada quando alguém destruía seus pertences e que tinha todo o direito de esperar que os adultos a protegessem de qualquer dano. O grande avanço aconteceu cerca de 8 meses após o ataque, durante uma sessão de terapia em que a doutora Wells ajudava Sophie a simular diferentes situações. Sophie estava praticando o que faria se outra criança tentasse pegar seu brinquedo. E, pela primeira vez desde o incidente, ela se levantou com firmeza e disse com voz clara: "Não, esse é meu e você não pode pegar." Foi um momento pequeno, mas representou um enorme passo em sua recuperação à retomada do senso de poder pessoal e segurança. Pouco a pouco, Sophie começou a se reerguer. A terapia era cara,
mas o dinheiro da indenização paga por Nicole e Michael me permitiu garantir o melhor tratamento possível para minha filha. Sophie aprendeu estratégias para lidar com a ansiedade e, com o tempo, voltou a confiar em outras crianças. Cerca de 2 anos depois do incidente, ela me pediu para comprar uma nova bicicleta. Disse que estava pronta para tentar pedalar novamente, mas queria que nós escolhêssemos juntas. Fomos à loja de bicicletas e passamos mais de 1 hora olhando diferentes modelos. No fim, ela escolheu uma linda bicicleta azul e prateada, com uma campainha e uma cestinha para carregar seus bichinhos de pelúcia. Ao sairmos da loja com sua nova bicicleta, Sophie olhou para mim e disse: "Mamãe, essa é ainda melhor que a minha antiga, porque ninguém pode tirá-la de mim." Naquele instante, eu soube que ela ficaria bem. A indenização também me permitiu fazer mudanças importantes em nossas vidas. Consegui investir uma quantia considerável no fundo universitário de Sophie, garantindo a ela oportunidades que eu nunca tive. Também usei parte do dinheiro para voltar a estudar e concluir meu curso de higiene dental, o que me levou a conseguir um emprego melhor e com mais flexibilidade, para estar sempre ao lado de Sophie quando ela precisasse. Nós nos mudamos para um novo bairro, longe dos dramas da família, e começamos do zero. Sophie fez novos amigos que nada sabiam sobre o que havia acontecido. Entrou para um time de futebol e começou a fazer aulas de piano. Aos poucos, voltou a ser uma criança feliz e confiante. Quanto a Nicole, a última notícia que tive foi que ela estava morando em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, trabalhando meio período em uma loja de varejo e ainda tentando reconstruir sua vida. Ela fez algumas tentativas de se aproximar de mim ao longo dos anos, geralmente perto do aniversário de Sophie ou do Natal, mas eu bloqueei seu número e devolvi as cartas sem abri-las. Alguns podem achar isso cruel, mas eu jamais poderia perdoar alguém que deliberadamente machucou minha filha e nunca demonstrou arrependimento genuíno. Isabela agora tem 11 anos e, pelo que meus pais me contam, está melhor após vários anos de terapia intensiva. Os psicólogos a ajudaram a entender por que o que fez com Sophie foi errado e a desenvolver empatia pelos outros. Meus pais dizem que ela pergunta sobre Sophie às vezes e já expressou arrependimento pelo que aconteceu, mas eu ainda não estou pronta para expor minha filha a ela novamente. Talvez um dia, quando Sophie for suficientemente madura para decidir por si mesma, mas não agora. A parte mais gratificante de tudo isso não foi o dinheiro, nem ver Nicole perder tudo que valorizava. Foi ver Sophie se recuperar e florescer apesar do que fizeram com ela. Hoje, com 9 anos, ela é confiante, gentil e resiliente. Defende a si mesma e aos outros, e aprendeu que, embora adultos possam tomar decisões terríveis, isso não significa que as crianças são impotentes. Sophie já conhece toda a história em termos adequados para a sua idade. Ela sabe que o que sua tia e sua prima fizeram foi errado e que houve consequências. Também sabe que eu sempre vou lutar por ela e protegê-la, não importa o que aconteça. Esse conhecimento a tornou mais forte, não mais frágil. Às vezes me pergunto se exagerei ao ligar para a polícia e levar adiante tanto o processo criminal quanto o civil contra minha própria irmã. Mas então me lembro de Sophie inconsciente no chão, com sangue nos cabelos, e da minha mãe dizendo que era apenas brincadeira pesada. E tenho certeza de que fiz exatamente o que precisava ser feito. Crianças merecem proteção, mesmo quando a ameaça vem de dentro da própria família. Sophie merecia justiça e graças ao sistema legal, ela teve. O fato de a vida de Nicole ter sido destruída foi apenas consequência natural das escolhas dela. Ela escolheu agredir uma criança por causa de uma bicicleta e teve que enfrentar os resultados disso. Muitas pessoas me perguntam se sinto falta de ter Nicole como irmã, se me arrependo de ter destruído os laços familiares por causa do que chamam de um único incidente. Mas o que elas não entendem é que o ataque de Nicole contra Sophie não foi um caso isolado. Foi o auge de anos de ciúmes, arrogância e comportamentos tóxicos que minha família permitiu e justificou. Sophie sempre será minha prioridade. Ela merecia muito mais do que ser vítima da disfunção de outra pessoa, e merecia ver que existem consequências quando alguém machuca uma criança inocente. O dinheiro da indenização também trouxe oportunidades e segurança que de outra forma ela não teria. Hoje, ela está em turmas avançadas na escola, participa de programas de enriquecimento e desenvolve talentos que talvez nunca fossem descobertos se ainda estivéssemos presos ao ciclo de drama familiar e dificuldades financeiras. 3 anos depois, Sophie ainda tem sua bicicleta azul e prateada, embora já esteja quase pequena para ela. Às vezes a pego na garagem limpando cuidadosamente o guidão,
conferindo a pressão dos pneus, garantindo que esteja tudo perfeito. Ela cuida de suas coisas de um jeito que poucas crianças da idade dela entendem. Parte de mim se entristece ao saber que sua inocência foi roubada por alguém que deveria tê-la protegido. Mas também me encho de orgulho da pessoa forte e capaz que ela está se tornando. No fim, percebi que a melhor vingança não foi destruir a vida de Nicole nem receber dinheiro. A melhor vingança foi criar Sophie para ser tudo o que Nicole e Isabela não foram: bondosa, empática, resiliente e forte. Sophie vai crescer sabendo que tem valor, que merece respeito e que existem pessoas dispostas a lutar por ela quando não puder lutar sozinha. Essa é a verdadeira vitória dessa história. Não a prisão, nem a ruína financeira, nem os laços quebrados, mas o fato de que Sophie sobreviveu e prosperou apesar de tudo que sofreu. Ela é a prova viva do poder do amor, da justiça e da recusa em aceitar que algumas crianças só brincam de forma mais bruta. No fim, não conseguimos apenas vingança, conseguimos justiça. E isso faz toda a diferença no mundo.